dia para você que aí no seu estado tem feriado, né? Porque hoje é feriado de São João. Muitas pessoas fazem fogueira. Eu falei, ai meu Deus, porque a conexão ficou ruim, viu, gente? Muita gente faz fogueira, acende fogueira e nem sabe o porquê. Na verdade, gente, e por que eu tô falando de fogueira? Porque eu quero falar depois de uma emoção que me lembra uma fogueira, tá bom? Então, a fogueira, ela é feita desde a antiguidade para comemorar a fertilidade e a colheita. E aí a gente trouxe para os nossos tempos, né? Que ela também tem essa conexão, essa conotação de mostrar para a gente o bem e o mal, porque a fogueira ela pode ser também o que a gente diz sobre a criação e a luz, né? O fogo divino. E pode ser também ter aquele traço da destruição, né? Porque o fogo é aquilo que queima, que incinera. Mas por falar em fogueira, eu queria tratar com você de uma coisa muito importante, uma emoção muito importante, que ela está classificada ali entre as 5 emoções. Já tem autores que dizem que são 7 emoções primárias. Eu estou falando daquilo que nos deixa vermelha. Estou falando da raiva. Lembra que a gente diz assim, fulano ficou vermelho de raiva? Então, tem a ver com fogueira, né? E é uma coisa que mexe com todo o nosso organismo. Então, eu sou uma pessoa que sempre estou aqui para falar sobre amor, né? Mas se nós não elaborarmos essa emoção chamada raiva, é muito difícil vivermos o amor. Por quê? A raiva é uma emoção primária, ou seja, todo ser humano sente raiva. Todo ser humano sente raiva. Porque tem pessoas que falam assim comigo, ah, Carla, mas eu não sinto raiva. Não, você sente raiva. Em algum momento você sentiu raiva e é uma emoção de todos nós seres humanos. Então, gente, bom dia, bom dia, bom dia, Ivana. Bom dia, Sandra. Então, é legal a gente entender essas coisas para a gente elaborar nossas emoções. Porque se a gente fica sentindo as coisas sem saber por que a gente sente, o que fazer com essas coisas para que elas não estraguem a nossa caminhada, a gente fica perdido. A raiva é algo que não nos faz bem, sabe? Mas que é necessária também, desde que você canalize para um foco certo, um norte, né, na verdade. Mas internalizar a raiva, dizer que não sente, passar por cima, porque culturalmente você aprendeu que a raiva não é um bom sentimento, isso não leva a nada. Então sentimos raiva sim quando somos injustiçados, quando não nos entendem, quando falam da gente, mil situações, né? Quando você perde um emprego e que você estava fazendo tudo certo e tudo aquilo que você não tem controle, nos leva até esse sentimento que a gente chama de emoção negativa, mas que tem seu lado positivo também, se bem canalizado. Então, quando eu lembro uma fogueira, me lembra muito a raiva, porque na raiva, quando a gente não compreende muito a raiva, a primeira sensação é esse impulso colérico, né? Que nos deixa vermelho, que ou esquenta as mãos, ou esfria demais, ou tem a ver com uma descarga na nossa suprarrenal, nas nossas suprarrenais, adrenalina. Então, é uma emoção que ela foi deixada para que a gente use como nossa defesa, sabe? E o que a gente faz? Oi, Dui, bom dia. Essa coisa de permanecer na raiva só nos maltrata, só te faz mal. E a raiva, quando a gente tem essa raiva, então, direcionada a alguém, pior ainda. Porque, como eu disse a vocês, a raiva, ela é uma defesa ou um combustível. No caso, aquelas pessoas que têm uma raiva constante, sabe? Por alguém, ou por uma situação, ou por algo que viveu, ela não se beneficia e fica presa nisso, sem elaborar essa raiva. Então, é muito importante que você saiba
por que você sente o que sente. É muito importante extravasar quando você sente, não reprimir ou negar. Ou seja, se você se sentiu ofendida o suficiente para ter uma reação de, sabe, nossa, eu não estou aceitando, não estou digerindo isso, coloque para fora. Mas presta atenção, coloque para fora não é partir para cima da pessoa, não. É você com você mesmo. Porque aquilo que é do outro, você não tem controle e nem poder, que é uma coisa que eu sempre falo para você. Você pode trabalhar as coisas em si, tá bom? Então, sentiu raiva, veja de que forma você pode trabalhar isso para isso não ficar em você. Porque seu fígado vai ser afetado. Entende? É um veneno. Gente, entenda isso. A raiva é um veneno. Então, por exemplo, quando alguém termina um relacionamento com você, ou você foi traído, ou você, claro que a gente sente. Uma das emoções é a raiva. Pode ter inicialmente uma negação, pode ter uma autopiedade, mas primordialmente, né, primariamente tem raiva também. E aí, às vezes, a gente não coloca essa raiva para fora. E isso é prejudicial. Então, quando você puder e sentir nessa situação, esmurre uma almofada, sabe? Faça exercício, vai correr, corre, faz, sabe? Coloque essa energia como combustível para te tirar desse lugar. Porque se na raiva você se encolher, você internalizar, se sentir uma coitadinha, você não está fazendo mal para o outro, é só mal a si mesmo. E isso, poxa, você não é o seu pior inimigo para fazer isso com você. Então, antes de sentir amor, antes de falar qualquer coisa, a gente tem também que saber que temos essas emoções negativas e que elas precisam ser trabalhadas em nós. Quantas pessoas arrastam correntes de algo que sentiu raiva do pai ou da mãe, mas que nem tem coragem de verbalizar, porque afinal aprenderam que pai e mãe são para ser amados. Sim, gente, são para ser amados e honrados. Mas se você sentiu isso, negar e não elaborar, não tentar entender, não vai te ajudar em nada. Assim com nossos parceiros, assim com os nossos filhos, com as questões do trabalho, com as questões das amizades. Então, é preciso que você faça esse cara a cara com você e entenda por que eu estou sentindo isso. Porque essa raiva existe. E se ela perdura, eu vou te dizer, é seu corpo que vai sofrer. Porque essa raiva contínua por alguém, ou por uma situação, ou por um fato, nossa, é você deixar que o outro tenha poder sobre a sua vida. A pessoa sai da sua vida e você, por conta da raiva, permite que ela continue existindo. Entende? Então, não é inteligente. Agora, o primeiro passo é entender por que você sente, por que você se sentiu daquela forma. Não ficar vibrando para que, não, porque isso eu não vou deixar barato, como algumas pessoas dizem no normal, no comum, né? Essa pessoa tem que pagar ou não sei o quê. Gente, não acontece assim, não. As pessoas que nos fazem alguma coisa, que nos levam a ter esse sentimento, elas estão vivendo a vida dela. E você aí colado. É a pessoa que já está com outro namorado, é o trabalho que já tem outra pessoa no seu lugar. E você aí como? De coitado, né? Você de coitado, saboreando algo que te faz mal. Porque te faz mal, entende? Então, é preciso saber por que você sentiu, para você saber em que local você está se colocando e a partir dessa consciência sair desse local. Quanta gente tem no pai, na mãe, no professor, pessoas que te maltrataram, às vezes até sem consciência disso, porque para elas estavam te dando o melhor ou cobrando pelo melhor. Mas não é assim. Porém, essa situação é passada. Oi, Lúcia, essa situação é passada. E para que você precisa ficar colado em um fato de alguém que fez algo com você? Nutrindo essa raiva
que é uma emoção negativa e primária, que todos nós sentimos, mas é para sentir por um período. Não é para arrastar essa raiva, para sempre sem entender e sem se melhorar para o seu crescimento. Então, perguntas que precisam ser feitas: por que eu me senti assim naquela situação? O que eu tenho de responsabilidade naquele episódio? Por que essa raiva vive em mim? Por que eu não consigo olhar para o que eu sinto? Por que que eu mantenho essa raiva por essa situação ou por essa pessoa? Tudo isso, se você começar a se perguntar, é um grande favor que você vai fazer a si mesmo, sabia? Porque para que a gente vai ficar carregando aquilo que não é útil para a gente? Como que nós vamos evoluir vibrando numa raiva? Né? Eu falei da fogueira ontem, do São João, várias outras fogueiras a gente já teve nesse mês de junho. Incinera, gente, incinera. Olha, se é um fato que você não consegue mais falar com a pessoa, escreva. Escreva com toda a sua emoção, com tudo que você sentiu. Depois, não é para entregar para a pessoa, não, porque aí já não importa. Aí a gente já está tratando do outro. Eu estou falando de você, tá? Escreva e depois incinere. Coloque fogo para, tipo, fechar essa questão. Depois que você elaborar esse seu sentimento. Porque raiva não é algo que a gente leva pela vida fora. E sabe por quê? Porque aquilo que você internaliza, porque te maltratou, porque te fez mal e você não verbalizou, porque tem hora que a gente, né, sente tanto que a gente não consegue nem verbalizar. Mas você não fique com isso guardado, porque isso te adoece. É um adoecimento. A gente sabe que todos nós temos em nós aí todas as portinhas de todas as doenças. Então, se você fica vibrando, mantendo esse tipo de coisa, é uma doença que você está criando para você. Olha que maldade que você faz com você, porque você não quer elaborar a sua raiva, você não quer aproximar do que te machucou, do que te causou dor, você não quer deixar ir. Tem gente que tem tanto apego à raiva e ao sofrimento que fala, de jeito nenhum, que eu não vou abrir mão disso, eu não vou mudar isso, eu quero ficar com isso. Ficar com isso, para fazer disso um combustível, ok. Mas ficar com isso para se maltratar e para achar que você está afetando o outro, poxa, pura ilusão, né? Então não faça isso. Se tem alguma questão que não está resolvida na sua vida, aproveite esse tempo, faça essa fogueira externa e interna, queime aquilo que não é favorável a você. É bem mais inteligente. Oi, Eremita, a gente está falando da raiva, porque a gente está falando de fogueira e me lembrou muito esse sentimento de raiva, sabe? Então, assim, e se for uma coisa que precisa ser dita, saiba como falar, a hora de falar, distancie-se emocionalmente da situação primeiro, tá bom? Porque falar também, que é uma coisa que tem a ver com fogueira, né? Falar no calor da emoção, tudo isso lembra raiva, né? Vermelho de raiva, calor da emoção, tipo, apelou, perdeu, não tem mais argumento. Então, sabe, te afetou? Porque todos nós sentimos raiva. Então, mais uma vez dizendo isso, você não é isento desse sentimento. O que precisa ser feito é elaborar sua raiva, para que você saiba quem você é, caminhe e evolua, para não ficar estacionado nesse sentimento, certo? Então, Eremita está falando aqui verdade. Eu sei que em parte do Brasil, hoje, dessa hora, está todo mundo dormindo, mas eu deixo esse recadinho, quem sabe, né? Uma reflexão, né? Dessa fogueira que a gente precisa acender internamente para trazer luz para a gente e não destruição. Então, finalizando aqui, gente, elabore, para com isso, tipo, foi deixado por alguém, sabe? Principalmente nos relacionamentos, existe fim de relacionamento, gera muita raiva. Porque o outro se sente abandonado, se sente traído, deixado de lado, preterido
E nosso ego não é muito de aceitar essas coisas. Então a gente vai para raiva, né? Não consegue elaborar, viver o luto de um término e vive uma raiva constante e duradoura. Isso não é benéfico a ninguém. Daí eu vim aqui para falar com você sobre isso, porque se você viveu, quem é que nunca foi iludido nessa vida? Quem é que nunca foi passado para trás, né, como a gente costuma dizer? Mas aconteceu, né? Naquele dia isso povoou suas horas, seus minutos, tirou sua paz, tudo isso, mas passou e a pessoa, geralmente nesses casos, a pessoa foi embora, foi viver a vida dela e olha você aí, remoendo, ruminando, coisas que você já devia ter elaborado, olhado, sentido sim sua raiva, soca alguma coisa, bate o pé no chão, grita, xinga, coloca para fora, você vai ver que isso é um alívio enorme. Agora não se encolha, parecendo que você está numa posição fetal, sabe? Se encolha, sentindo aquela raiva, manifestando nas suas células, né? Em tudo. Isso faz mal, traz doença. E ó, quem te fez e provocou essa raiva, tá lá vivendo a vida. E você aí, nessa de viver raiva. Sem contar que uma pessoa raivosa, ela vai estar sempre alerta, né? Então, qualquer coisa que te diga, você já está ali nos cascos, né? Começa a ser uma pessoa extremamente reativa. E você não reconstrói seu momento e nem sua vida, porque você é uma pessoa que vibra na raiva, entendeu? Então, vamos mudar isso? Vamos queimar? Aproveita aí esse mês de junho, né? Que a gente faz tantas fogueiras, fala tanto sobre isso. E incinere, queime aquilo em você, depois de elaborado, claro, porque senão vira uma negação, não é assim, tem que ser trabalhado. Ei, ideia querida, daí hoje eu estava falando aqui, terminando já, sobre a raiva, esse sentimento negativo e primário que todos nós sentimos e que precisa ser elaborado para que a gente não carregue pela vida fora de forma tão nociva. Então, gente, é isso, tá? Aprenda a trabalhar a seu favor, aprenda a queimar em você, né? Aquilo que não te serve, transforme num fogo divino, transforme em combustível, entenda o porquê que acontece, entenda que responsabilidade você tem naqueles episódios que te deixaram furiosos, entenda com o que você contribuiu para que aquilo acontecesse, porque sempre tem nossa responsabilidade, tá bom? Ou por ter tido aquiescência, ou por ter se autoabusado, ou por ter desejado que fosse de um jeito diferente. Então sempre tem nossa responsabilidade. Então o chamado é esse: queime tudo aquilo que não te leva para frente, queime tudo aquilo que te faz mal, liberte as pessoas, pare de sentir raiva das pessoas porque elas não fizeram como você gostaria. Isso é um comportamento pueril, infantil, de que, se não faz do jeito que eu quero, eu fico com raiva, né? A gente tem que parar com isso. A vida não está aqui para nos servir, pelo contrário, nós que temos que servir a vida e servir a nós mesmos, começando a internalizar todas essas reflexões, porque eu me sinto dessa forma em determinadas situações, certo? Se você gostou disso, se você conhece alguém que é muito raivoso ou que alimenta um ódio permanente por algum acontecimento ou pessoa, indica para ela assistir esse vídeo, porque pode ser libertador, né? A gente precisa saber disso. Tem sentimentos que não foram feitos para serem carregados, né? Eles precisam ser abandonados, depois de analisados, refletir sobre eles, aprender com aquilo e partir, se libertando e libertando o outro, tá bom? Bom dia para vocês, até mais. Depois a gente fala de outros sentimentos. A dica de filme, você que gosta sobre emoções e tudo, você pode assistir Divertidamente, que fala dessas 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, nojinho, esqueci a outra, amor, tá? E você vai perceber também que a tristeza ela é muito importante na nossa vida. Então, quando a gente fala de emoção, a gente precisa saber
que não é negá-las, e sim compreendê-las. Tchau!